Rafaela Amaral Eu sou a Luísa Nogueira. e esse é o seu lembrete semanal de que Não precisa surtar. Hoje o episódio está mais que especial, porque eu tenho convidada Luísa. E o detalhe é que a Luísa, a gente vai fazer 20 anos de amizade. Não é pouca coisa, não. Bodas, né? Não sei de quê. Vamos Bodas pesquisar de depois. amizade. Então, 20 anos. Então, é uma trajetória de muita coisa que a gente tem. E uma das coisas que a gente tem em comum é que a Luísa também é psicóloga. Lu, Uhum. e aí eu não lembro. Não precisa surtar. Então, e você fez psicologia antes de mim, né? A gente passou pela mesma faculdade. E aí, depois de um tempo, eu me formei. Hoje eu sou psicóloga com especialização em análise existencial e gestalt terapia, né? Aí esse nomezinho de Gestalt terapia, meu Deus, o que é isso? Então, é um nome que hoje em dia as pessoas estão conhecendo mais, porque a psicologia, de modo geral, está sendo mais divulgada, né? Mas vou dar uma resumidinha para quem nunca ouviu falar disso ou nem conhece muito de abordagens. A psicologia ela é dividida em três grandes eixos: a psicanálise, comportamental e o eixo humanista. A Gestalt terapia está dentro desse eixo humanista, e aí tem várias outras abordagens dentro desse mesmo eixo. Mas a premissa geral é que no eixo humanista a gente está mais interessado no ser humano como um todo do que nos diagnósticos, nos rótulos, né? Então é a ideia de ver o ser humano como esse ser de potencial, de atualização. Essa é a grande premissa desse eixo. E por que Gestalt? Porque um dos criadores da Gestalt terapia é alemão, e essa palavra Gestalt é uma palavra alemã, que se a gente for traduzir mais ou menos o significado, não tem um significado exato, mas é como se fosse forma, configuração. E aí, por que isso, né, dentro desse termo? Porque a gente está mais interessada na forma como a pessoa traz uma questão, né, no todo, do que no assunto especificamente, né, ou no conteúdo exato do que ela está falando. A forma como ela expressa, como ela sente o que ela está falando, traz muito mais informações, às vezes, para a gente do que a palavra em si do que ela está dizendo. Né? Então, o gestalt terapeuta ele vai estar muito atento no aqui e agora, no presente da sessão, né? Como é que você tá? Como é que tá a sua expressão? Como é que você tá me contando isso? Como é que fica o seu tom de voz? Seu olho tá marejando? Não tá? Você mudou a forma de me falar isso? Como que essa palavra que você está trazendo te toca? Qual que é a sensação que vem? Então, essa é a essência da Gestalt terapia, assim. A gente está muito interessado no presente, no aqui e agora da sessão, como o que a pessoa está trazendo se manifesta. E também é uma terapia do diálogo, da troca, né? O terapeuta é mais ativo, participativo, tem essa conversa, então as coisas vão fluindo, enfim, vai fluindo dessa forma. Esse é um grande resumo, mas tem outras coisas, né? Mas acho que deu para entender? Fez sentido? Fez sentido. O que eu acho legal da Gestalt é porque se você vier falando que, eu tô me sentindo, por exemplo, ansiosa, ele não vai pegar aquela ideia do que ele tem do ansioso, que é a partir da experiência dele. Mas ele vai vir, né? Tá, mas quando você me fala que tá ansioso, o que que é isso para você? Para entender o que a pessoa tá querendo dizer com aquilo. E tem muito a ver com o que você acabou de falar tudo, né? Isso. Trazendo como um exemplo seria isso. Eu Exatamente. tô muito triste, tá, mas o que que é essa tristeza Isso. para você? O que que você tá... E elabore mais aí sobre isso. O que eu acho legal é que faz uma ligação com o trabalho que eu faço ali também nessa parte da produção, da consultoria de imagem e estilo, porque às vezes a pessoa ela veste uma roupa e que vai ter tudo a ver com ela ali, e ela pergunta, e você gostou? Tá bonito? E aí, não sou eu naquele momento ali, o que que eu penso, o que que é bonito pra mim, mas eu vejo pra ela. Você gostou? Fez sentido pra você? Você tá se sentindo confortável? Então, de Isso. trazer pro outro ali, porque não tem jeito, né? O significado ali do que é triste, do que é bonito, do que é legal, do que é confortável, ele vai vir da experiência do que o outro viveu. Exato. Isso que você está descrevendo é a ideia da fenomenologia. Várias abordagens no eixo humanista, elas usam a postura fenomenológica. O que é isso? Fenomenologia é o estudo do fenômeno.
Então, a gente vai estar olhando para o fenômeno sempre com o olhar de curiosidade, abrindo mão dos meus conceitos prévios, né? Bonito, ansioso, legal, feio. O que é isso para a Rafaela e o que é isso para a Luísa? E para a pessoa que está escutando. Vão ter noções e significados totalmente diferentes, né? Então, isso é uma das coisas que eu gosto muito na Gestalt e nas terapias do eixo humanista, que tem muito isso. Mas a fenomenologia ela também é uma forma de estudo científico também. Isso pode ser usado, as perguntas fenomenológicas, que é o que, para quê, como. Isso pode ser usado de várias formas. Inclusive, a Rafa deu esse exemplo, né, de como que ela usa isso na consultoria de imagem e estilo, que é adotar essa postura de curiosidade. É adotar a postura do não sei. Não sei o que é bonito. O que é bonito para você? Então, isso enriquece muito mais, né? Isso ajuda a pessoa a se aproximar dela mesma. Sim. Quando você vem com essa postura de não saber. Não com a postura assim, isso aí eu já sei o que você está falando. Porque aí você não ajuda a pessoa a se entender, né? Sim, o importante, o objetivo é ela olhar para ela, né? Ela que seja, para ela ser o referencial dela mesma, né? Ela olhar para fora para ter ideias, para se inspirar, para buscar, enfim, isso em qualquer área, mas que o referencial dela seja ela ali, ela não se perca, né, em outros lugares. Gente, negócio aqui, né? Bom, dava para fazer, gente, dá para fazer uma conversa aqui de horas, porque inclusive todas as vezes que a gente se encontra, a gente fica horas conversando sobre várias coisas assim, que sempre fui. Mas pro episódio de hoje, a gente resolveu ir para um ponto que são coisas que eu tenho observado, são coisas que me tocam, que tocam a Lu, que tem a ver com a aceitação. Então, o episódio de hoje é Aceita que dói menos. Não, não é não. Mas pode ser. O episódio de hoje é Aceita que você surta menos. Que também. Não, é só... Bom, enfim. Então, o episódio de hoje é Aceita que você surta menos. O surta, nesse sentido aqui, é de um trocadilho, uma brincadeira com o do não precisa surtar. Não necessariamente de um surto de fato, mas tem a ver, né, com as ansiedades, com as preocupações e que tudo que toca a gente no dia a dia, dessa loucura, desse caos, dessa urgência que está sempre presente. E aí, antes da gente aprofundar no episódio de hoje, eu falei com vocês no primeiro episódio que eu iria explicar o porquê do nome Não Precisa Surtar, né? Na verdade, o Não Precisa Surtar, ele surgiu para nomear a marca que eu tenho de aluguel de roupas casuais. E aí eu fiquei pensando naquele lugar de muitas clientes, elas sempre têm muita roupa em excesso, compra, às vezes não usa, compra para uma ocasião especial e fica lá. E às vezes, se você tivesse, né, um lugar que para algo pontual, para você usar para aquela ocasião especial, não ter que ficar comprando e parado no guarda-roupa, seria algo interessante. Eu pensei, por que não? Então, um aluguel para isso. E no momento que surge um evento, qualquer coisa assim, você fica, meu Deus, agora eu tenho que comprar uma roupa, o que eu vou fazer? Não preciso surtar. Foi daí, desse lugar. Mas a ideia do podcast, como eu tinha falado já para vocês no primeiro episódio, ela já vem de muito tempo. E como vocês sabem, a Luísa é minha companheira de muito tempo, de me ouvir, de tudo. E aí eu tinha falado com ela do episódio do podcast que eu queria criar e tal, antes mesmo da Não Preciso Surtar existir. E quando ela existiu, ela falou assim, Rafa, por que você não cria, então, o podcast Não Precisa Surtar? Eu falei, cara, tem tudo a ver, porque, de fato, hoje tudo praticamente nos leva a esse quase surto, né? A estar o tempo inteiro nesse lugar de, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, veio daí. E eu acho que, de fato, esse nome ele é muito bom para muita coisa. Sim. E é muito bom ver, de fato, essa ideia se realizando aqui, né? Ver que isso foi para frente, já ouvi todos os episódios e vejo que realmente a Rafa tem muito a trazer nesses podcasts, assim, da própria história, dos conhecimentos, né? Da gente entendendo, assim, peraí, para que eu tô... Essa sensação aqui, esse surto, né? Entre aspas. Isso tem a ver com o quê? Isso é meu? Isso é pressão externa? Isso é da onde que vem, né? E eu acho que os temas dos podcasts vão ajudando a aprofundar nisso. Porque o trabalho que você começou fazendo de consultoria,
ajuda muito várias mulheres, pessoas a entenderem um pouco melhor o que elas gostam, como é que é lidar melhor com o próprio estilo, descobrir o próprio estilo. Mas quando essa ansiedade, esse medo de se mostrar, o medo de usar tal roupa, de se expressar através da roupa, às vezes ele vem de questões muito anteriores, muito mais profundas, né? E aí eu tô achando legal que no podcast você tá começando a abordar um pouco essas coisas que envolvem a gente como um todo, desde a roupa, da expressão, até a forma como a gente se relaciona com a gente mesmo e com os outros, né? Isso é bem legal. A gente é um só, a gente não é setorizado, né? A Luísa não é o que ela veste, depois ela é a profissão, você tá o tempo inteiro ali sendo a Luísa. E a Luísa só é a Luísa por meio de uma imagem. E essa imagem, ela existe, então não tem como fazer isso. E aí que puxa para esse lugar da gente estar falando de aceitação, que ele vem como um todo. A aceitação da imagem, a aceitação de quem você é, da aceitação dos sentimentos. E ela é um lugar, a questão da aceitação é um lugar muito importante e que quando a gente não tem esse lugar, a gente vê como que vai desmoronando algumas coisas ali. Como é que você vai se perdendo ali. Se eu for falar assim do que seria a aceitação, do ponto de vista ali, né, da psicologia da Gestalt, no caso, como é que eu poderia chamar de aceitação? O que, né, no caso? Eu acho que se for pra gente resumir, a aceitação é a constatação da realidade. E é eu poder abraçar a realidade de quem eu sou, né? E dentro da Gestalt terapia a gente vai falar muito das polaridades também, né? Que o ser humano, todo mundo, tem vários lados. A Luísa não é só legal, só psicóloga, só uma coisa ou outra. Luísa pode ser várias coisas, pode ser legal e chata, pode ser, né, alguma coisa tranquila e nervosa, várias outras polaridades, né? E é importante a gente aceitar esses lados. Aí quando eu digo aceitar esses lados, não quer dizer que eu preciso amar todos esses lados, de falar assim, ai, amo o meu lado nervosa. Não. E também numa aceitação de comodidade, né? Isso. Que aí esse é um ponto importante, que as pessoas às vezes falam assim, não vou aceitar isso, não vou, porque é como se fosse assim, se eu aceitar, eu estou me conformando com essa coisa sobre mim que eu não gosto. E não é bem isso. A aceitação tem a ver com, olha, beleza, é o que temos para hoje. O que eu faço com isso? Isso é quem eu sou hoje, desse jeito que eu estou, então o que eu vou fazer? Como é que eu posso cuidar dessa realidade? Entendendo que tem tudo isso aqui envolvido, como é que eu vou lidar da melhor forma com isso que está existindo aqui agora, com essa que está aqui agora. Isso é aceitação. Não é eu falar assim, não, tá ótimo, não precisa mudar nada, sou perfeita. Não, isso não é aceitação. Isso também a pessoa tá fora da realidade, que não existe nenhuma perfeição. E também não é fingir que aquilo não tá ali e não olhar para aquilo, né? Trazendo para um exemplo, assim, vocês sabem que eu gosto de trazer os exemplos, né, para ficar mais fácil para visualizar. Pensa numa mochila. A mochila tem 2 alcinhas ali e ela serve ali para sustentar, para carregar. Se uma alça arrebenta, isso vai dar algum problema ali. Se você não olha para aquilo, não reconhece, não aceita que a alça está arrebentada, você vai ter algum problema ali, porque você vai estar usando a mochila como se estivesse normal, e não tá. Então vai ter alguma falha ali, vai ter alguma sobrepeso em algum lado, se você não olhar para aquilo, tá, arrebentou. O que eu faço com isso? Ela continua sendo mochila. Ela pode continuar funcional, mas você tem que olhar para aquilo e ver o que eu faço com isso aqui. Eu vou ter que mandar remendar? Eu consigo mandar remendar agora? Eu vou ter que agora carregar de outro jeito? Eu vou ter que passar na transversal? Vou ter que carregar no colo assim? Então é nesse lugar. Agora, tem, né? Ou eu não olho para aquilo, não aceito e aquilo vai dar algum problema. Pode às vezes arrebentar o outro lado, se eu não olhar para aquilo. Ou eu posso aceitar e simplesmente tudo bem. E não olhar e não fazer nada para aquilo. Então, resumindo, seria isso. Esse exemplo é interessante que você deu, que eu vejo muito na prática clínica, no dia a dia. Algumas coisas que acontecem, vamos pegar aí quando a mochila arrebenta, né? Tipo, quando algo dá errado, quando algo não sai da forma que era esperada. Um dos comportamentos é a culpa. A culpa e vergonha. Geralmente acontece muito, mas já a culpa, assim,
que absurdo, essa mochila não podia ter arrebentado, eu não podia ter deixado isso acontecer, como eu fui deixar isso, eu sou muito descuidada, eu sou muito isso. Aí a pessoa vai com vários auto-xingamentos ali, né, se culpando, como se fossem as chibatadas, 1000 chibatadas ali, as chicotadas, por ter errado, por ter deixado algo de ruim acontecer. Sim. Então isso acontece. Ou então a vergonha de eu não posso mostrar essa falha para ninguém, isso é um absurdo, eu jamais poderia ter deixado isso acontecer. Só que essa culpa, ela paralisa a pessoa. Aí ao invés dela fazer isso que a Rafa falou, que seria a aceitação do tipo, ok, arrebentou a mochila. O que eu vou fazer então com isso? Ou eu vou carregar essa mochila no colo, eu vou mandar arrumar. O que eu faço com esse fato que aconteceu? Né? Vou pegar e vou resolver, ou eu vou cuidar, eu vou fazer alguma coisa com o que está aqui na realidade. Só que a culpa, ela às vezes vem de uma forma tão pesada, tão intensa, que a pessoa cria uma certa rejeição àquele fato que aconteceu, ela não quer nem olhar para aquilo. É tipo, não, isso jamais poderia ter acontecido, isso é um absurdo, eu sou a pior pessoa por ter deixado e eu não quero mais nem olhar para essa mochila. Que é isso que geralmente acontece. Ou a pessoa entra num outro movimento também que pode acontecer, é a negação, do tipo, isso aqui não é nada não, vou fingir que isso aqui não aconteceu, deixa isso pra lá, que também é um ignorar a realidade, né? A pessoa não tá também atenta àquilo e não tá compatível com a realidade, a atitude dela. Então, acho que geralmente são algumas posturas comuns de sentimentos que vêm a partir de uma situação, pegando esse exemplo, né, da mochila, mas essa mochila não é sobre mochila, né? Não é sobre... pegando o meme, isso é sobre as várias mochilas aí que a gente carrega na vida, que é o que pode acontecer, né? Isso, trazendo ali, né, para a questão da imagem, que é uma coisa que eu pauto bastante, né? Falo que, como sempre deixo claro que isso sempre vai além, mas mais do que nunca essa questão da aceitação de quem nós somos, do por dentro e o do por fora. E aí a gente vai vendo, né, essas intervenções estéticas que vão acontecendo o tempo inteiro. Lembrando, não tem problema nenhum, gente. Você cortar cabelo, você fazer tingimento, você mudar alguma coisa. Ou cirurgia, ou qualquer outra coisa. Não tem problema nenhum, não sou contra. O problema é de onde que vem essa mudança. Por que ela vem? Se ela não vem a partir da aceitação, né, se ela vem da negação ou da evitação, ou algum lugar ali, aí sim é algo que se deve preocupar, né? Mas... Agora a gente não precisa nem ir muito longe. É uma coisa assim, eu queria evitar de falar disso aqui antes, mas tudo que a gente vai conversando não tem como não olhar para as nossas próprias questões. E eu acho que é importante eu trazer isso aqui, porque eu sei que muita gente pensa da mesma forma, já sentiu da mesma forma. Então eu vou trazer um exemplo pessoal, que a Rafa já está cansada de saber, mas que eu acho que é importante eu compartilhar aqui nesse podcast, que é o seguinte. Eu, por exemplo, nunca, ou não me lembro qual foi a última vez que eu gravei algum vídeo mostrando o corpo, né? Igual eu tô aqui sentada, tá mostrando, aparecendo uma parte aqui do meu corpo. Ou era sempre assim, um vídeo, uma selfie, mostrando só o mínimo possível que puder aparecer. E por que isso? Porque ao longo da minha vida, desde muito tempo, eu sou uma mulher acima do peso, né? Do peso padrão, um corpo gordo. E isso sempre foi uma questão para mim. Já tive formatos diferentes, já oscilei aí de tamanhos de corpo ao longo da vida. E hoje, estando nesse corpo, por muito tempo eu fiquei assim, não, quando eu emagrecer, quando eu estiver nesse lugar ideal, aí eu gravo um vídeo, sentada com a minha amiga, mostrando aqui todo o tamanho desse corpo. Quando eu emagrecer, eu faço a consultoria de estilo. Inclusive, até hoje nunca fiz. Vai, quem sabe, esse ano, né? Aí eu faço a consultoria de estilo, porque aí eu vou estar nesse lugar perfeito. Quando eu emagrecer, eu faço X, Y, Z coisas. E, assim, anos olhando para isso, mas acho que esse último ano, de 2024, 2025, isso veio mais forte para mim, assim, essa questão da aceitação, de poder... não quer dizer que eu não posso mudar o meu corpo, né? Inclusive, eu ainda tenho esse desejo, assim, de
de poder ter mais disposição, de fazer mais atividade física, de ter outras possibilidades, né, com o meu corpo. Mas isso não significa que eu tenho que ignorar quem eu sou hoje. Isso é uma coisa que eu tenho percebido, assim, eu não preciso entrar nessa, né, nessa idealização de quando eu estiver lá, quando eu estiver nesse lugar perfeito, nesse corpo que eu imagino que vai ser o ideal para mim, aí eu vou gravar um podcast, aí eu gravo um vídeo aparecendo as minhas dobras e, enfim, né, não mostrando só o rosto. Aí vai ser perfeito. Só que aí a vida paralisa, a vida trava. Muitas coisas eu já deixei de fazer por não estar nesse suposto lugar ideal. Então, estar nesse podcast aqui para mim, hoje eu estou falando de aceitação e colocando isso em prática, que não quer dizer que é fácil, não quer dizer que é confortável. Às vezes a primeira coisa que vem, né? Quando igual a gente estava treinando aqui hoje, eu vejo o vídeo, a primeira coisa que vem é, nossa, eu tô gorda. Só que assim, hoje eu consigo ver além disso, do tipo, tá, posso estar gorda, beleza, é o formato do meu corpo hoje. Mas eu também tenho tanta coisa para compartilhar aqui com a minha amiga, tem tanta coisa a mais para trazer, e eu sou tão mais que isso. Então, se for descrever o que eu tô chamando de aceitação, é isso. Não tô querendo me colocar, eu tô dando esse exemplo porque eu acho que às vezes é importante a gente trazer para o real, né? Porque senão fica parecendo aqui, nós somos as perfeitonas, né, que estamos falando de aceitação, vai, se aceite. Mas para mim tá super fácil. Não, é um processo que eu lidei e ainda lido com ele, né? Um processo de anos que eu estou ainda olhando para ele. Mas é isso, é poder abraçar essa realidade, né? Não quer dizer que eu tô acomodada e falo assim, não, melhor corpo da minha vida é esse aqui. Não, não é. Mas é o corpo que eu tenho hoje, então deixa eu abraçar ele, cuidar dele, vestir da melhor forma que me deixa confortável, estar da melhor forma que eu me sinto confortável, né? Então, acho que isso tem a ver com o que a gente está trazendo aqui desses exemplos do que é aceitação. Sim, porque quando você aceita aquilo também, você entende que é como se falou, é um todo, não é só uma parte, não é só aquele detalhe. Então, voltando lá para a mochila não é só a alça arrebentada, ela continua sendo uma mochila, continua tendo valor, continua tendo a função dela. Ela não se resume à mochila. E aí, a partir do momento que eu aceito aquilo, eu consigo amar. E aí eu consigo cuidar. E aí o cuidado, ele vem com várias coisas, com o que você falou, né? De fazer exercício, de me vestir bem, de passar uma maquiagem, de sorrir, de estar bem ali, de... Eu não fico querendo pegar a mochila e esconder a alça que tá ali. Eu não fico dedicando toda a minha energia àquela alça que tá arrebentada, não. Ela continua ali. E aí eu não... Né? Porque tem muito disso, gente. Eu tô falando de objeto que às vezes é mais fácil para visualizar, porque é quando uma coisa meio que dá uma estragadinha ali, a gente para de cuidar daquilo. Não é? Ah, estragou aqui, então deixa pra lá. E deixa estragar até o fim, sendo que você continua cuidando, continua tendo valor. E aquilo, né, não é irreversível, enfim, não traz dano para aquilo, da funcionalidade daquilo ali. Né? E aí, isso que a gente está falando, né, também sobre aceitação, qual que é um outro obstáculo, às vezes, para a gente se aceitar? São as idealizações. Uma coisa, aí eu citei o meu exemplo, né, que às vezes vem a idealização de um corpo ideal, né, que quando eu chegar nesse corpo, no corpo magro, minha vida vai ser maravilhosa, e aí eu vou fazer tudo, e aí tudo vai ser legal, tudo vai fluir. Ou então, quando eu terminar o curso X, aí eu vou estar pronta para fazer um projeto, um trabalho que eu quero. Só depois que eu terminar todos esses cursos é que eu vou estar boa o suficiente para isso. Né? Ou quando eu casar, ou quando eu tiver filho, ou quando eu tiver tanto de dinheiro, ou quando... Por aí vai, né? E aí fica essa busca o olhar sempre para um futuro ideal, nunca para o presente, nunca para as possibilidades do presente. E essa idealização, ela também prejudica muito, assim, né? A gente poder fluir na vida, poder entender quem a gente é hoje, quais os recursos que eu tenho hoje, né? O que está aqui, o que temos agora, para poder movimentar, porque senão a gente está sempre agarrado a uma idealização. E né? essa idealização, ela vem de uma cobrança exterior, né? E aí isso vira uma cobrança de quem tá de fora e da gente também. Então fica aquela... em tudo, o tempo inteiro. E eu tenho lido muito sobre isso, porque, né, a Gestalt também fala disso. Aí meu foco tá indo todo para
isso. Aham. Vem muito pra mim desse lugar de o quão cruel tem sido cada vez mais viver, porque o tempo inteiro são colocadas metas, são colocadas idealizações de fato, são colocados lugares que você tem que estar. E aí eu não falo só da aparência, mas de tudo, que você tem que alcançar, você tem que ter, você tem que estar. Por quê? Porque é lucrativo. Uhum. No fim, é triste. E aí, quando a gente para pra pensar, fala assim, então, peraí, não vou entrar nessa pira, não vou entrar nesse lugar. Uhum. Porque, de fato, se você tá satisfeito, você tá feliz, quem que lucra? Uhum. Entende? Então, se eu falo que você tem que estar mudando o tempo inteiro, que você tem que ter isso, tem que ter aquilo, aí é lucrativo. Então, de Aham. entender que, peraí, não é bem assim. Uhum. Aí nisso junta uma outra coisa, que é um outro problema também que vem para aceitação, que é a comparação. Uhum. Que as duas coisas às vezes estão ligadas, né? Porque a idealização às vezes vem, você falou, vem do externo, mas vem também de tudo que a gente construiu ao longo da vida, que é colocado como valor, Sim. né? Por exemplo, se eu ouvi desde os 5 anos de idade que eu tinha que emagrecer, que esse é o ideal, que é assim que eu preciso ser, isso é fato, tá? Isso é real. Então, é tudo que eu preciso para ser amada, para ter valor, para ser boa o suficiente, né? Então, esse é uma das questões. E por aí vai. Aí cada um recebe influências de formas diferentes, né? Sim. Geralmente vem da família, vem do ambiente que essa pessoa cresceu, né? Aí vai várias coisas. Ah, eu preciso ser boazinha, eu preciso ter dinheiro, ou eu preciso ter X cursos superiores, eu preciso ser a mais inteligente, eu preciso ser a melhor, né? E aí cada pessoa, eu não posso errar. Então, cada pessoa recebe uma bagagem de influências, desde a infância e na escola, ao longo da vida e tal, e vai construindo as idealizações, o que ela acha que ela precisa ter para ter valor, para ser boa e tal, e vai pegando isso. Olha que louco. Isso tudo é feito pra quê? Pra ser aceito. Mas no fim, não tá aceitando nada. Ninguém aceita nada, né? Eu preciso ser 1000 coisas para eu ser aceita, para eu ter valor e tal. Só que esse lugar nunca chega. Nunca chega. E aí E no fim pra- você nunca aceita. E para mulher isso é pior ainda, né? No sentido da aparência, porque na nossa sociedade, infelizmente, muito do valor da mulher é colocado na aparência. Os homens também têm essas questões, mas assim, historicamente, o peso que a mulher tem, né, sobre a beleza é muito maior. Então é tipo, nunca tá suficiente. Aí tá, emagreci. Beleza, não, agora você tem que fazer uma plástica. Agora você tem que pôr silicone, você tem que mexer no nariz, tem que fazer harmonização facial, tem que mudar o cabelo. Tem que, e nunca chega nesse lugar, né? Sim, é tão real que a gente vê que esse lugar de forma do corpo e do rosto, enfim, ele vai mudando. E não é muito longe, porque coloca a boca, tira a boca, coloca de harmonização, agora já tá saindo, isso também não tem. Coloca peito, tira peito, coloca Fica bunda, tira musculosa, bunda. agora não, agora é super magra, agora tem que ter músculo. A gente teve a época do super magro, que foi dos anos 90, ali, 2000, e depois teve a época ali de mais musculosa, que eram inclusive as paniquetes que tinha, né, que eram os ideais e tal. Então, é uma loucura, se você for entrar nesse lugar... Nunca acaba. Você se perde de si. E aí é mais uma vez, não é, então é aceitando, não na conformidade, mas não é entrando nesse lugar que estão te propondo, porque nunca, realmente não vai acabar. Porque quando eles verem que tá todo mundo já naquele lugar, então peraí, a gente tem que mudar de novo. Isso é uma loucura. E mais uma vez, não é só do externo que a gente tá falando, isso é de tudo. No externo às vezes fica mais fácil da gente visualizar, né, que isso diz sobre a aparência, mas tem várias coisas também, o que eu vejo muito, que aí entra também nessa lógica da comparação, que hoje a gente está vivendo na sociedade da performance, da produtividade, do eu tenho que fazer muita coisa, eu tenho que ser bom. Então tem muitas influências, né? Acorda 5 da manhã ou 4 da manhã, e aí 8 horas da manhã já escalou o Everest, já correu uma maratona, já tomou suco verde, já fez yoga, já não sei o quê. Já fez um mundo de coisas antes das 8 da manhã e coloca isso como se fosse a vida saudável. Sim. Né? Tipo, esse é o ideal. E aí comer perfeito, alimentação impecável, nenhum doce, nenhum açúcar, nem nada. Alimentação limpa, né? Que dizem que é essa alimentação 100%, né? Dessa lógica da dieta. Então tem que estar tudo perfeito.
eu tenho que ser mega produtiva, aí um tanto de regras, que é essa lógica do desempenho. Isso vai para as mulheres, vai para os homens também. É uma lógica do momento que a gente está vivendo. Então, é a ideia do ser humano ser cada vez mais máquina e menos humano, né? Até tem um livro que eu não aguento mais não aguentar. Que é o tempo inteiro, eu tenho que. Meu Deus, eu não aguento mais, tenho que ir. Uhum. Tem que nada, não. Socorro, né? Só respira. Não precisa surtar. Inclusive, isso. eu lembrei que o nome surgiu, a marca surgiu e gente, para criar ou qualquer coisa você tem que estar, né? E de tempo em tempo eu ficava assim, e a Luísa virava para mim, lembra da sua marca, não precisa surtar. Então é um lembrete mesmo, não precisa surtar. Ah, mas nisso tem um ponto importante também, que até quando a gente Sim. estava pensando nesse emocional, que eu lembro que teve um dia que eu conversei com a Rafa, que ela estava muito Surtada. ansiosa, preocupada, surtada com várias coisas. E às vezes vem o sentimento de culpa que eu estava falando, que vem em alguns momentos, né? Quando algo dá errado, quando vem alguma falha, vem muita culpa. E às vezes vem a culpa sobre as emoções. A culpa de estar sentindo alguma coisa que supostamente não era para eu estar sentindo. Que aí eu lembro que eu virei para ela e falei assim, se precisar de surtar, tá tudo bem também. Posso surtar, né? A ideia do não precisa surtar é pegando essa ideia de leveza também, né? Você não precisa de se preocupar tanto com as coisas, você não precisa de ter essa rigidez toda com as coisas, né? Mas às vezes a gente vai precisar de surtar. E o que a gente está chamando de surto aqui são as preocupações, as ansiedades, as reações intensas emocionais, né? Às vezes a gente aceitar vai... o erro. Isso. Aceitar que não saiu do jeito que você pensou. É aceitar que a alça da mochila arrebentou. E que não é que, ai, tá tudo bem, mas é no sentido de, tá, aconteceu, Faz tá parte. desse jeito. E aí? E aí você abraça aquilo. Uhum. Então, eu tenho feito muito esse movimento, assim. Inclusive depois, né, que eu saí do shopping, tenho feito essa caminhada toda de esse lugar da perfeição para mim pega muito, você sabe? Esse lugar da rigidez, do não pode errar, do tem que sair tudo impecável, isso me travou por muito tempo. Então eu tive que fazer vários movimentos de vai. E aí eu me deparava muito com o vídeo que não performou bem, ou não gostei disso, ou a iluminação que não tá boa. E aí eu comecei a ver, cara, é isso que eu tenho, então eu vou. Não ficou legal? Tudo bem, na próxima. O que eu aprendo com isso? Porque enquanto você não vai no movimento, não tem como você aprender a andar se você não estiver andando. Não tem como você aprender a andar de bicicleta se você não pegar a bicicleta e ir, e cair, e estragar ela. E se estragar, tem como consertar. E se não... Enfim, vive. E aí, o abraçar às vezes eu não tô bem, às vezes a gente não tá legal, e aí ao invés de, peraí, eu tenho que melhorar, não. O que eu tô sentindo aqui? E isso me machucou. Não tô bem, então deixa eu sentir o não tô bem, deixa eu abraçar. E não é no sentido, não é de se afogar e se afundar, mas tipo... O que eu tô precisando agora? Deixa eu... E aí a gente até... Eu trouxe aqui, né, da questão do corpo, às vezes eu olho pro espelho e eu não tô me sentindo bonita, eu não tô bem, porque envolvem outras coisas, não é só o externo. E, ok, hoje eu não tô me sentindo bem, e eu vou não estar bem, e isso não vai me impedir de ir pro mundo, de viver, e de ter a certeza de que isso é uma coisa de um momento, que isso não é para sempre. Mas aí o olhar para aquilo, né? Olhar para a tristeza, olhar para o desconforto, olhar para aquele incômodo de uma forma genuína, de uma forma leve, com a curiosidade, te permite aceitar e o que eu posso fazer com isso. Né? Te olhar aquela mochila, a alça arrebentada, com curiosidade, você vai ver, é porque eu pus muito peso nessa mochila. É porque eu precisava reforçar a costura. É porque agora, a partir desse momento que eu tô com essas coisas, eu podia ter comprado um carrinho para mochila. Então, se você não para e olha para aquilo, para a alça arrebentada, você não consegue entender o que vem daquilo ali. Nossa, arrebentou e me deixou muito chateada. Por quê? Porque eu achei que foi responsabilidade minha. Será que foi mesmo? Será que foi o momento que me permitiu comprar uma mochila mais barata e agora eu posso comprar uma mais cara? Então é de olhar para aquilo mesmo. É isso. Mas sem peso. Isso.
que aí é poder ter o olhar de curiosidade e não de julgamento sobre a coisa, que foi isso que a Rafa acabou de descrever aqui, né? Eu estou tentando entender o que aconteceu, tentando entender o que eu preciso nesse momento, o que eu posso melhorar, que aí é uma diferença também do olhar de responsabilidade, é diferente do olhar da culpa que eu estava falando, né? Essa coisa de estar sempre assim, eu sou a pior pessoa, eu não devia ter deixado isso acontecer, isso jamais pode acontecer, esse olhar da culpa, do peso, da punição, a culpa é um olhar punitivo. É diferente do olhar da responsabilidade, que traz para a ideia do, isso está acontecendo, isso está sobre a minha responsabilidade, o que eu faço com isso? Como é que eu cuido de mim? Como é que eu cuido do que falhou? O que eu faço diferente daqui para frente? Isso é o olhar de alguém que se responsabiliza sem se punir. E é isso que faz movimentar. Porque quando a gente está só se culpando, se batendo, você trava no lugar e não faz mais nada. Porque aí também o medo de errar vai só crescendo. E aí se eu não quero errar, eu nem vou. Porque, né? Não tem como a gente fazer algo novo sem errar, ou até algo antigo também sem errar. O erro, ele é parte de qualquer caminho, de qualquer movimento. Errar exige coragem. Viver exige coragem, né? Viver de fato, né? E não só estar ali só existir. Vamos pegar a colinha aqui. Eu desliguei. Peraí, gente. É isso, é falha sobre, entendeu? É ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Mas assim, a gente tá falando de várias questões aqui ao mesmo tempo, né? E eu tava até trazendo, a gente conversando dessa questão da culpa, da comparação, e falando nesse sentido emocional, que a gente deu vários exemplos aqui, seja de corpo, seja de produtividade, a rotina alheia e tal, mas às vezes vem muito emocional. Isso é uma questão que eu vejo muito na clínica também, que aí vamos supor, tem uma situação que socialmente seria para a pessoa se sentir triste. E aí essa pessoa não tá triste. Essa pessoa não é a emoção que tá ali com ela, não é a tristeza. Ou então, supostamente, uma situação que era para ela estar com raiva, revoltada, e essa pessoa tá triste nessa situação, ela não tá revoltada. Tem vários casos assim, né, de quando socialmente é esperado que alguém reaja de determinada forma emocionalmente, expresse alguma emoção, mas o que a pessoa está sentindo internamente é o oposto do que é esperado para ela naquele momento. E aí, como é difícil lidar com isso, às vezes, né? Porque é a sensação, nossa, mas era pra eu estar triste, só que eu tô feliz com isso que aconteceu. Isso não tá me afetando dessa forma, né? Sim. Então, esse é um passo também importante na aceitação das emoções, que é de entender que, assim, tudo que a gente está sentindo é válido, é legítimo. A questão é, sim, a gente precisa refletir em como a gente coloca isso para fora, como a gente expressa, né, isso para o outro. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso de validar o que está mexendo comigo aqui internamente, né? Do tipo, aconteceu uma situação, era esperado por tais pessoas ou pela sociedade que eu tivesse sentindo determinada coisa. Só que eu estou sentindo o oposto disso. Então, isso diz de mim também. Então, é importante eu refletir. Por que essa situação está mexendo comigo dessa forma? Né? O que está acontecendo aqui? O que me tocou? Porque essa é a aceitação. Porque o que acontece muito é, primeiro vem uma culpa enorme, do tipo, nossa, era para eu estar péssima com isso, mas eu tô feliz. Vem uma culpa enorme, que também não ajuda em nada, a pessoa fica travada ali. E aí isso só vai piorando internamente as sensações. E aí ela não consegue compreender, né? Então, o primeiro passo é aceitar, né? O aceita que você surta menos, que é a ideia do podcast, é isso, porque aceitei que isso está diferente do que eu estava imaginando, que as pessoas estão imaginando. O que isso diz de mim? O que eu faço com isso? O que isso quer dizer? Que é esse olhar de curiosidade ao invés de julgamento. O autoconhecimento é extremamente importante, né? E aí, tanto na terapia, no seu trabalho que você faz, quanto aqui na consultoria, na produção é um pouco mais superficial em certo aspecto, né, que eu não consigo aprofundar, mas esse lugar do autoconhecimento, ele é extremamente importante. E aí você foi falando isso, e aí eu sempre vou fazer esse paralelo, né? Eu lembrei de uma cliente que eu atendi,
que ela batia muito na tecla do elegante. E aí entra então, que esperam que você se porte elegante porque ela era terapeuta e ela trabalhava online, então ela estava sempre com a imagem sendo exposta. E ela batendo na tecla, porque eu quero ser elegante, elegante, elegante. E falou do cabelo dela também, que ela queria que fosse um cabelo mais elegante. E aquilo ficou. E aí, assim, eu fui fazendo várias perguntas para ela poder ir cavucando ali, né? Eu não quero que ela olhe para o externo, o que estão te falando que é elegante, mas o que é esse elegante que ela tá falando para ela? E aí, no segundo encontro, a gente trazendo e conversando dentro de coisas que ela me trouxe, eu falei com ela, tá, o que é esse cabelo elegante que você tá me falando? Ai, porque ele dá muito frizz, ele não fica comportado, e era um cabelo mais parecido assim com o meu e tal. Eu olhei para ela e falei assim, eu estou vendo uma mulher extremamente elegante aqui agora. Aí ela até, sério? Sim, porque, né, o meu olhar de elegante é diferente do dela. E aí eu fui tentando entender aquilo para desconstruir. E aí a gente foi conversando que chegou no ponto de ela tem um irmão e uma irmã com cabelo liso, a mãe com cabelo liso e o dela não era. Então não ensinaram para ela aceitar e a cuidar do cabelo dela. Então ela ficou nesse lugar dessa briga, de sem saber com o que lidar, como lidar com aquilo e a olhar uma outra coisa como referencial. Então, olhar para aquilo, por que aquilo te toca daquele jeito, né, para sua história, por que tem a ver com aquilo, para entender por que você dá significado para aquilo. Então, por que você tá feliz com aquilo? Por que você tá triste com aquilo? Por que você considera aquela roupa elegante, bonita, brega? Às vezes você tá com uma roupa que consideram brega, mas você tá se sentindo linda ali. Perfeito, é isso. Então, que o seu por isso que eu falei, né? O referencial tem que ser o seu, porque você tem que entender a partir do que você viveu, da sua história, do significado que aquilo teve para você. Eu fico pensando muito, quando eu era mais novinha, eu tinha uma tia que ela fazia os vestidos para mim e para minha irmã, que eles eram aquele tecidinho de florzinha pequenininho. Então, esse tecido me remete a esse lugar da minha história. E às vezes vai ter gente que vai achar horroroso. Então, tem muita coisa que está por trás ali, né? Por isso que é importante fazer esse movimento de, peraí, deixa eu olhar para mim, deixa eu olhar para minha história, por que eu sinto, como é que aquilo me toca, como é que aquilo chega para mim. E com esse olhar de curiosidade, né? E também, igual você deu esse exemplo aí, primeiro é questionar, né? O que é elegante? Da onde vem essa ideia de que o cabelo ondulado, cacheado não é elegante, o liso que é, né? Tem muito esses conceitos, né? De elegância só cabe dentro de um padrão. Fora desse padrão não cabe elegância. Então foi o questionamento que você usou também, né? E de entender na história da pessoa, né? O que é isso? Por que ela não está se vendo dessa forma? Qual que é a dificuldade que tem de se ver dessa forma? Só que até para chegar nessas conclusões, para chegar nesse lugar, precisa primeiro de tirar o julgamento, né? Porque se eu estou só apedrejando ali, estou só me culpando, não tem espaço para entender nada. Você tem que só ser punida, não vou entender mais nada. Sim. Né? Então isso que é importante também, eu só tenho que sair daquele lugar e ir para um outro. Eu nunca paro. E aí que é o que a gente estava falando também, né? Sobre o poder movimentar. Não existe possibilidade de caminhar no futuro, né? Nesse lugar ideal. Quando eu estiver lá, que eu vou. Então, ou no passado, né? Tal época que era bom. Lá atrás que funcionava. Era daquele jeito que funcionava. É comum, às vezes, as pessoas ficarem presas em algum desses tempos. Ou tá no passado, seja querendo voltar no passado, ou querendo estar no lugar ideal do futuro, mas nunca tá aqui, não tá aqui agora. Então, se eu não tô aqui agora, aceitando minha realidade, né? Reconhecendo a minha realidade, eu não consigo caminhar, né? Então, quando a gente está falando de aceitação, é isso, né? Não é se conformar, não é de estacionar. Pelo contrário, é justamente de poder entender quais são as possibilidades que eu tenho hoje, com quem eu sou, com a bagagem que eu tenho, com os recursos que eu tenho, e o que dá para fazer agora, né? Sim. Com essa pessoa que está aqui agora, e não nesse lugar, ou do passado, ou do futuro, né? Isso é muito forte. Porque a gente, é justamente isso, você fala assim, porque eu não fiz de tal jeito. Você tinha recurso para isso? E recurso no sentido nem financeiro, é de conseguir lidar com aquilo. E às vezes é financeiro também, né? É emocional, é tempo, é dinheiro, é
mil coisas que estão E envolvidas. no futuro você fica dependendo de que vai ter aquele recurso. Então é sempre assim. E inclusive eu brinco muito e uso muito para mim e muito com uma amiga minha, que às vezes a gente fica nessa e fala assim: esse lugar não é seu. Que lugar que é seu? Daqui, agora. Uhum, Eu sou essa, eu tô assim, eu me encontro dessa forma, eu posso isso, eu consigo isso. Isso aqui é meu. Ah, porque esse lugar não é meu. uhum. Esse lugar não é meu. E vai. O que que eu tenho agora? Quem que eu sou agora? O que que eu dou conta? É isso. Esse que eu tô imaginando não é meu, mas qual que é o meu lugar agora, né? Porque aí quando sai dessa expectativa, consegue encontrar, do tipo, ó, aquele lugar que eu tô imaginando não é o meu lugar hoje. Mas tem um lugar aqui, tem um lugar Eu tô aqui, aqui, eu eu tô aqui. existo, eu vivo, eu respiro. Eu tô Eu aqui tenho, agora. né, toda essa potência, habilidades. Potência no sentido de possibilidades, Isso. né? Que a aceitação é sobre isso. Quando eu reconheço quem eu sou, eu enxergo também quais são as minhas possibilidades no presente. Uhum. E aí eu consigo caminhar. E não de ficar só tentando resgatar um passado que não volta, ou chegar num futuro ideal que também não tem como, né? Chegar sem caminhar a partir do agora, né? Uhum. Oh. Ahn, é, É isso, gente. Vamos ver o que mais que a gente pode. Eu acho que a gente trouxe muita coisa, né? E eu acho que é legal. A gente conversamos juntas, né, sobre tópicos, coisas para falar, mas no ao vivo, aqui conversando, flui de um jeito totalmente diferente. Que bom que fluiu, né? Mas também, às vezes, vem essa ideia, né? Tá, e aí? Como é que é sair do script, né? Saímos do sim. script, e aí? O que a gente traz? Eu acho que um bom ponto, né? A gente trouxe até agora, pelo que a gente foi construindo juntas, né? A gente trouxe o que é a aceitação, a gente trouxe como que isso passa nas questões de imagem, de corpo, de estilo, do emocional, né? A forma como a gente se enxerga. Uhum. Só que aí vem a pergunta, tá, e aí? Mas tá difícil de me aceitar, né? Então, como é que eu me aceito? Então, como é que O eu que que eu vou. faço com isso O que eu tudo? faço, então, para me aceitar, né? Eu acho que essa é uma. Terapia. É. Esse é um ótimo começo, sou suspeita para falar. Mas por que a terapia é importante? Porque é na terapia que você vai ter esse espaço para ser ouvido por outra pessoa e poder começar a identificar, né? Do tipo, opa, eu estava pensando isso, mas isso aqui é uma questão que vem lá da minha família, é uma questão que vem da internet, da blogueira, do não sei o quem. Isso não é meu, Uhum. né? A terapia ajuda a gente a se dar conta dessas coisas que às vezes não ficam perceptíveis pra gente. A gente só vai seguindo a vida ou travando na vida e às vezes não se dá conta do, peraí, o que tá me travando? O que tá me segurando aqui? Por que eu não tô indo, né? Então, a terapia ajuda nesse movimento, primeiro por isso, né? Você tá contando a sua história para uma outra pessoa, e aí essa outra pessoa espera-se que ela tenha esse olhar, né, de poder questionar esses pontos, né? Mas e também fazendo esse movimento de a pessoa vai te ajudar a compreender a sua própria história, né? Que isso é uma coisa que a partir desse podcast, né? Vamos supor, você não tem condição de fazer uma terapia agora. Beleza, né? Embora tem lugares hoje em dia que atendem a um preço social, algumas ONGs, faculdades, né? Você pode procurar também, que são lugares ou a preço gratuito ou a preço social. Mas vamos supor, olha, agora não tem como fazer terapia? Então começa com essa reflexão assim, do parar e se perguntar. Eu tô pensando uma coisa. Da onde que vem isso? Né? O que que isso tá né, da onde vem essa ideia? O que que é isso mesmo? Eu estou chamando de elegante, mas o que que é ser elegante? Então, começar a ter esse olhar de curiosidade, isso já ajuda demais. Sim. E também ir aos poucos fazendo esse retrospecto da própria história, né? Sim. Como é que foi isso ao longo da minha história? Como que esse tema apareceu na minha vida ao longo dos anos, desde a minha infância até agora? Que isso já vai ampliando muita coisa para trazer essa percepção de autoconhecimento, né? Tentando tirar esse julgamento e tal, já é um primeiro passo. Sim. E todos os movimentos que para você são de cuidado, né? Seja não fazer nada, seja tomar um banho demorado,
seja andar ao ar livre. Isso são coisas que te ajudam a não estar no fluxo, te ajudam a parar aquele fluxo e ter um tempo só de contemplação em um certo aspecto, né? Algum hobby, alguma coisa assim que te faz, né, ter esse cuidado com você, essa gentileza com você, sempre tentar te olhar com uma forma mais leve, mais gentil, menos rigorosa, menos, né, de imposição. E de ter outras pessoas que vão te ajudar a construir essa conversa, esse olhar também, né, a ter esse retorno ali. Às vezes até mesmo numa pergunta genuína, não é psicóloga, mas para sua amiga, o que você pensa sobre isso? Ou você, o que você enxerga sobre mim, Isso. né? E de você fazer isso também, o que eu sou além de ser muito rigorosa comigo? O que eu sou? Exato. E até mesmo da polaridade que a gente vê na Gestalt, tá, eu sou rigorosa. Isso é só ruim? Isso também tem possibilidades boas. Exatamente. Né? Não é só olhar aquilo como algo ruim, como 8 ou 80, como uma única possibilidade, mas que também tem, enfim, que isso é muito ser gentil com você, né? De não olhar só com um olhar punitivo, com um olhar que não dá, que não pode. É isso que a Rafa está trazendo, eu acho que é fundamental também, que é essa ideia da gente não trazer para um lado moral as nossas emoções ou as nossas características. Não é necessariamente ruim. Por exemplo, ser rigoroso. Não é que ser rigoroso é sempre ruim, ou nem sempre bom. Eu gosto muito de pensar numa escala, né? Entre 8 e 80 tem várias possibilidades. Então, pensando no rigor, olha, se ele está lá no 80, ele está no máximo. Talvez, às vezes vai ser importante. Às vezes vai ser importante estar no 8 também. Não é que existe uma posição ideal. Do tipo assim, nem 8 nem 80, 40. Também é um problema, porque aí também cria uma fixação. A questão aqui é a gente não criar um enrijecimento em nenhum dos lugares. É entender que, assim, olha, rigidez é uma forma de expressão de um comportamento, de uma emoção humana. Então, a vida é muito complexa, né? Então, isso a gente vai precisar, dependendo da situação. Dependendo da situação que eu tô vivendo, eu vou precisar de uma rigidez nível 80. Dependendo, vai ser nível 72, dependendo, vai ser nível 5. E aí, poder aceitar isso te ajuda a fluir dentro dessa escala. Sim. Entendendo assim, olha, essa característica aqui é como se fosse assim, uma ferramentinha dentro da minha caixa de ferramentas da vida. Essa emoção, esse comportamento, ele é necessário para mim. Então, quando eu aceito isso como uma possibilidade e eu estou conectada ali com o que eu estou sentindo, com o que eu estou percebendo de mim, eu não estou dispersa totalmente, vivi uma situação, não, nessa situação aqui eu preciso disso aqui no nível 10, nessa aqui eu preciso do nível 80. E aí eu vou utilizando isso conforme faz sentido, e não simplesmente descartando, né? Porque senão a gente cria a ideia de que existe perfeição, de que existe um modo único, um único jeitinho de ser e um jeito bom de ser em todos os contextos da vida. E não é. A vida demanda da gente muita coisa, muitas emoções diferentes, muitos comportamentos diferentes, que a cada situação a gente vai expressar de uma forma, né? Se deixar, a gente fica aqui para sempre, entendeu? Os nossos encontros são assim. Eu acho que veio muita reflexão, muita bagagem. E aí, não precisa terminar aqui esse papo, entendeu? A gente pode continuar ele. Você encontra-lo no Instagram. Qual que é o arroba, Lu? Luísa com S, luisanogueira.pc. Não é isso, eu ia falar arroba, não tem arroba não. É arroba Luísa com S. Ai, gente, eu tô confundindo, né? Arroba luisanogueira.pc. Lembrando que Luísa é com S, ficou melhor. E vocês também me encontram lá nas redes, @rafaelamaral.co. O podcast aqui, vocês já sabem, eu não preciso surtar. Comentem lá também, né, no Instagram, nesse episódio também, vocês poderem seguir o podcast, porque ele vai chegando para mais pessoas. Também é possível comentar nos episódios que eu não sabia, tá? Eu fui aprender depois que tem como. Lá no Spotify, né? No Spotify tem como. E aí a gente pode, né, trazer essa conversa para além daqui. Mas espero que tenha feito sentido para vocês, que tenha tocado de alguma forma.
E Lu, muito obrigada por esse papo. Eu que agradeço. Estou aqui no meu primeiro podcast, assim, ao vivo. Estou muito, muito feliz de participar. Valeu demais pelo convite. Bom, e aí, eu sou Rafaela Amaral. Luísa Nogueira. E esse foi o seu lembrete semanal de que eu preciso